Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Livro de 2 Crônicas, capítulo 12, versículo 1. Tendo Roboão confirmado o reino e havendo-se fortalecido, deixou a lei do Senhor e com ele todo o Israel. Então nós vemos aqui uma história de mais um rei que depois de ter assumido o trono e ter se estabelecido, ele deixou de seguir as leis, os mandamentos que o Senhor assim determinara, não somente para o rei, mas para todo o Israel. É bem verdade que nas nossas necessidades, nós nos humilhamos diante do Senhor, nos dispusemos a fazer a obra de Deus com uma sã doutrina, com um evangelho genuíno, e assim Deus vai confirmando as obras das nossas mãos. Deus vai dando graça, Deus vai convertendo pessoas, vai libertando, curando pessoas, dando força, restabelecendo famílias. E a igreja, ela vai se fortalecendo cada vez mais. E daqui a pouco, nós somos surpreendidos pela quantidade de fiéis, pessoas que o Senhor trouxe para aquele lugar, para que pudesse assim se firmar, ter o seu coração fortalecido pelo Evangelho, esperando a volta do Senhor Jesus. Mas existe uma outra parte na igreja, onde infelizmente muitos líderes têm se deixado levar, que é essa parte da prosperidade, a parte da riqueza, onde depois que se engrandece, depois que é estabelecido como foi o rei Roboão, ele começa a ser mais um administrador do que um pastor. Ele começa a visar e a se ocupar mais com as coisas da terra do que com as coisas do céu. Ele está preocupado mais com os bens do que com as vidas. E isso aconteceu também com o rei Roboão. Depois que ele estava seguro, ele confiou nas suas riquezas, ele confiou no seu exército e deixou a lei do Senhor. E quando se deixa os mandamentos do Senhor, quando se deixa a simplicidade que há em Cristo Jesus, nós somos tendenciosos a colocar outro evangelho, ao qual assim ele não determinou, não nos ensinou e não deixou em algum lugar nas Escrituras como exemplo. Mas isso também é um erro grave, porque quando um líder, ele toma esse rumo de deixar o fundamento da sã doutrina, ele leva também todas aquelas pessoas a ouvir aquela palavra que sai da sua boca como se fosse palavra de Deus, sendo que é palavra de homem. E aí, também como Roboão trouxe todo Israel para a desobediência, para um caminho tortuoso, assim também acontece em nossos dias. Mas Deus, Ele tem o seu momento certo de agir, de corrigir, de admoestar e até mesmo de trazer juízo. E logo em seguida, no caso de Roboão, ele enviou o rei do Egito, Sisaque, para que assim pudesse trazer essa lição de correção para com o reino de Judá. E naquela ocasião estava sobre o domínio do rei Roboão. E o Senhor envia um grande exército, ao qual o rei Roboão não poderia vencer, até mesmo porque era a mão de Deus para corrigir o seu povo. E diz que esse exército do Egito vinha conquistando as maiores cidades, as mais fortificadas, e assim vencendo dia após dia, uma e outra, e rumo a Jerusalém, a cidade principal. E quando não somente Roboão e seus príncipes, seus generais, viram que eles estavam perdendo as batalhas, perdendo as guerras que estavam sendo travadas naquele momento, eles se arrependeram, eles se humilharam diante do Senhor,
mediante a palavra de um profeta que o Senhor levantou e disse para eles: olha, porque vocês me deixaram, eu também deixei vocês. Então a nossa postura, a nossa decisão de servir ou deixar de servir ao Senhor, ela é nossa. De abraçarmos a obra de Deus, também ela é nossa. Então eles tomaram essa decisão de desobediência e tiveram a sua punição. E eles declararam que de fato o Senhor é justo, porque eles deram ouvido ao homem de Deus. A palavra que o Senhor assim trouxe para eles naquele momento, dizendo que tudo isso estava acontecendo porque eles deixaram ao Senhor. E Deus também os tinha desprezados. Não existe coisa pior na vida do que ser desprezado por Deus. E quando nós assim deixamos a palavra do Senhor, deixamos a obediência, deixamos o Evangelho, nós estamos dando espaço, estamos dando legalidade para que o inimigo possa assim trazer prejuízo sobre as nossas vidas, ou até mesmo juízo. Então devemos permanecer na presença do Senhor. E Deus, Ele se compadeceu de Judá. E Ele falou que não iria destruir Jerusalém, mas também não ficou sem a sua devida punição. Sisaque, juntamente com seu exército, foi até Jerusalém, foi até a casa do rei, e assim saqueou, tirou tudo, todas as riquezas, tudo aquilo que ele se orgulhava, foi tomado e levado para o Egito. Não somente o que era do rei, mas também a casa do Senhor foi totalmente despojada. E a Bíblia relata que eles levaram os escudos de ouro que Salomão tinha se feito, que ficava na casa do Senhor para a recepção do rei. E esse escudo de ouro foi feito debaixo de uma graça, na sabedoria que Deus deu a Salomão, no momento de comunhão, no momento onde o Senhor estava sendo glorificado com a construção do templo. E ali Deus, a sabedoria que deu para Salomão e todos aqueles artistas que ali estavam, para fazer aquela obra espetacular, chamar a atenção de toda a humanidade, porque o que eles iriam fazer para representar a Deus aqui nessa terra teria que ser uma coisa grandiosa, uma coisa maravilhosa, a qual nunca se tinha visto em toda a face da terra. Bem diferente da situação de Roboão, que depois que esses escudos de ouro foram roubados, ele mandou construir escudo de bronze, em substituição do escudo de ouro. Mas esses escudos de bronze é um material bem inferior ao ouro, porque ele já foi fabricado sobre uma desobediência, sobre deixar a lei do Senhor debaixo de uma punição para substituir aquilo que era puro, que era verdadeiro. Isso acontece também nos nossos dias, quando muitos líderes, muitas denominações têm deixado o princípio, têm caído do primeiro amor, têm deixado a genuína palavra de Deus, têm desprezado a sã doutrina, o evangelho que Jesus assim ensinou. E por não ter mais essa busca, por não ter mais esse coração sincero, por não depender mais de Deus como no princípio, pois já estão firmados, já estão estabelecidos e já não tem mais a humildade de se prostrar, de se humilhar diante de Deus para buscar a direção do Espírito. Se tornaram homens mais administrativos do que verdadeiros pastores. Infelizmente, estão colocando uma outra doutrina, estão colocando palavras persuasivas, argumentos, sabedoria de homem, que simboliza esses escudos de bronze, onde se deveria pregar a genuína palavra de Deus, estão usando artifícios humanos. Então isso é muito prejudicial à igreja do Senhor. Então vocês, nós que pregamos a palavra, devemos estar fundamentados na rocha, que é Cristo, porque só há um evangelho, que é o do Senhor Jesus. Então não substitua os escudos de ouro pelos escudos de bronze, isto é, não substitua
a genuína palavra de Deus por esse evangelho mundano, esse evangelho secular, que incentiva mais o povo a viver na carne do que no espírito. Pois assim como Roboão pagou por desprezar as coisas do Senhor, todos nós também um dia pagaremos.